Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui iniciando a nossa terceira semana de atividades. Como nós já estamos trabalhando os sinais de pontuação, nós vamos dar continuidade, né? Já trabalhamos todas as atividades ou atividades relacionadas ao uso da vírgula. Essa semana nós vamos trabalhar 3 sinais básicos de pontuação, né? O ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver o uso do ponto final. O ponto final, como nós já sabemos, né, é esse pontinho aqui que fica no final de uma frase. Ou seja, ele encerra uma frase, né? Como já diz aqui, ele é para fechar uma frase. Esse ponto final, né, ele pode tornar a frase declarativa e imperativa. A declarativa, ela pode ser declarativa afirmativa e pode ser declarativa negativa, tá certo? E também pode ser imperativa. Então, basicamente, nós temos aqui 3 exemplos, ok? Quando a gente fala de frases declarativa afirmativa, nós estamos afirmando algo, ok? Tá? E aqui a gente vai estar negando. Então, vamos lá. Nós temos um exemplo aqui de uma frase declarativa afirmativa. Mariana foi ao supermercado. Eu estou afirmando, né, que Mariana teve esse ato de ir ao supermercado. Ela não hesitou, ou seja, ela não recusou a ir ao supermercado. Então, isso é uma afirmativa, ok? Nós temos também a declarativa negativa. Veja o exemplo. Mariana não foi ao supermercado. Então, a palavra não, como nós já sabemos, né, é um advérbio de negação. E eu estou afirmando negativamente que Mariana não foi ao supermercado. Então, esses 2 são os exemplos básicos, né, de frases declarativas afirmativas. Nós podemos ter também, por exemplo, né, contei ao meu amigo que eu estava sentindo. Eu estou afirmando positivamente que eu contei ao meu amigo que eu estava sentindo. Agora, se eu disser, né, não contei ao meu amigo que eu sentia, eu estou declarando, porém, negativamente, porque eu fiz o uso do advérbio não, ou seja, da palavra não, ok? As frases imperativas, né, elas indicam uma ordem, ou seja, prestem atenção no que eu irei falar. Eu estou dando uma ordem, ou seja, eu estou ordenando que vocês prestem atenção no que eu irei falar. Nós temos outros exemplos, né? Nós temos, por exemplo, eu posso usar mais algumas palavras e colocar aqui, ó. Por favor, prestem atenção no que eu irei falar, né? Levante-se agora. Eu estarei dando uma ordem. Essa é uma frase imperativa que eu fiz o uso do ponto final no final da frase, tá certo? Então, recapitulando, o ponto final ele é usado para fechar as frases, ou seja, para finalizar uma frase. Ele pode ser declarativa afirmativa e declarativa negativa. Pode ser também imperativa, tá certo? Podemos dar continuidade, né? Então vamos aí. O ponto final, ele é usado também em algumas abreviaturas, como a gente vai ver os exemplos agora. Então vamos lá, né? O ponto final, ele é usado também em abreviaturas. Abreviar é você cortar a palavra em partes, ok? Ou a palavra ou o nome. Ou seja, você vai abreviar, você vai encurtar a palavra, ok? Então, nós temos aqui, como ponto final é usado também em abreviaturas, nós temos aqui, por exemplo, SR, tá? Abreviatura de senhor ou senhora com a finalidade de A sobre a letra, certo? Nós temos também aqui CIA, né? Bom dia e CIA, como tem aquele programa do SBT, não é isso? Fazendo uma propagandazinha aqui, tá ok? Bom dia e companhia, só que lá está CIA. CIA é a abreviatura de companhia. Então, esse ponto final, ele determinou a abreviatura da palavra. Nós temos também Dom Pedro ou D. Pedro. O D, né, juntamente com o ponto final, foi a abreviatura de Dom. Então, o ponto final, entre outros exemplos, ele serve também, né, para as abreviaturas. Nós vemos muito hoje em dia também, né? Tem lá assim, AC, DC,
antes de Cristo, depois de Cristo. Então, tudo isso aqui, o ponto final, ele determina essa abreviatura, ok? Entre outros exemplos mais que vocês verão durante a semana que a gente estiver trabalhando o conteúdo, ok? Então, esse foi o uso, né, do ponto final. Nós vamos passar agora para o ponto de exclamação. Vamos ver a definição e vamos ver alguns exemplos. Então, vamos lá, né? Nós temos aqui agora os exemplos do ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele é usado em frases exclamativas, onde eu estou bradando, eu estou exclamando algo. E também em frases imperativas. Ah, professor, mas o ponto final, o senhor também não disse que era frase imperativa? Sim. O diferencial é justamente o uso do ponto, ou da pontuação no caso, o ponto de exclamação. O ponto de exclamação, ele exprime, ou seja, ele significa, né? Ele transmite questões de surpresa, espanto, susto, indignação, piedade, ordem, súplica, entre outros exemplos. Nós temos aqui, por exemplo, uma frase em que eu exclamo: como as mulheres são inteligentes, né? Eu estou encantado com a inteligência das mulheres. Então, eu estou exclamando: como as mulheres são inteligentes? Eu não perguntei, eu exclamei. Ou seja, eu estou transmitindo o que eu penso sobre as mulheres. Tá certo? Outro exemplo de ordem, né? Pare, por favor. Ou seja, o ponto de exclamação, ele indica que eu estou dando uma ordem que chega, já deu. Pare, por favor, tá certo? Outro exemplo aqui. Ah, que pena que ele não veio, tá certo? Eu estou bradando, né? Eu estou aqui mostrando uma indignação, por exemplo, né? Oh, que pena que ele não veio. Nós temos outros exemplos também, né? Do ponto de interrogação. Quando a gente fala, oh, né? Quando a gente está surpreso com algo, né? Eu fui surpreendido por aquilo, aí eu falo, oh, né? Ou nós temos, por exemplo, bom dia, quando a gente está exclamando, a gente está desejando que a pessoa tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Todas essas frases, elas são finalizadas com o ponto de exclamação. Outro exemplo, socorro, eu estou dando uma ordem, eu estou mostrando que eu preciso de socorro, eu estou no momento de aflição. Então, esses são alguns exemplos que nós podemos usar o ponto de exclamação para exclamar uma frase. Tá bom? Vamos continuar? Nós vamos ver agora a questão do ponto de interrogação. Então vamos lá. Então nós temos aqui, para finalizar essa nossa sessão, nós temos o ponto de interrogação. Eu estou interrogando, eu estou perguntando. Todas as vezes que eu fizer uma pergunta para uma determinada pessoa, eu tenho que usar o ponto de interrogação. O que vai definir justamente que a frase é uma pergunta é justamente o ponto de interrogação. Tá certo? Então, ele é usado justamente para isso. Ele é usado no final de qualquer frase, né, que representa uma pergunta, ou seja, que representa uma interrogação. Eu estou interrogando a pessoa. Ok? Então, nós temos aqui dois exemplos básicos, né? Onde você comprou este computador? Eu estou perguntando para a pessoa onde a pessoa comprou o computador. Se aqui fosse qualquer outro ponto, não seria uma pergunta. Por exemplo, né, afirmativa não dava, que eu ia colocar um ponto final aqui. Onde você comprou esse computador? Tá certo? Eu não estou nem definindo onde ele comprou e nem estou perguntando. Então, todas as vezes que a gente for perguntar, a gente vai usar o ponto de interrogação. Tá certo? Outro exemplo. Por que não me avisaram? Então, todas as vezes que a gente estiver perguntando, que a gente quer transmitir uma pergunta para a pessoa, para alguém, a gente tem que usar o ponto de interrogação. Quando eu explanei sobre o assunto, o conteúdo todo, né, eu dei alguns exemplos para vocês. Usei principalmente a questão da nossa escrita hoje. Por exemplo, no WhatsApp, você vai escrever para um coleguinha, você quer fazer uma pergunta, só que você não define. Todas as vezes que eu estiver fazendo uma pergunta, eu vou colocar o ponto de interrogação. Se eu estiver afirmando, eu vou colocar o ponto final, tá certo? Se eu estiver exclamando, vou colocar o ponto de exclamação. Basicamente, foram esses três que nós trabalhamos hoje, né? E vamos fazer as atividades dessa semana baseadas justamente nesses três pontos. O ponto final,
o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Tá certo? Ok? Tem a atividade 1 e a atividade 2, tá? Para que vocês não se confundam. Então, vamos lá. A atividade 1, né? Vamos lá. Então, o número 1, você vai completar as frases. Nós temos 3 frases, né? E você vai completar essas frases com os sinais de pontuação trabalhados essa semana. O ponto final, né? O ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Eu tenho as frases A, B e C, tá certo? Vocês têm o material em mãos e vocês vão acompanhar basicamente aí. Então, em cada letra, né, você vai usar um desses 3 sinais de pontuação. Todos esses 3 sinais serão utilizados nessas 3 frases, né? Você vai diferenciar qual frase é declarativa, qual é exclamativa e qual é afirmativa, certo? O número 2, você vai indicar de acordo com a intencionalidade, né? De acordo com o tom da frase, tá certo? Se essa frase é declarativa, interrogativa ou exclamativa. Letra A Mônica sabe. Letra B, a Mônica sabe? Letra C, a Mônica sabe. Então, cada frase dessa você vai colocar se ela é declarativa, interrogativa ou afirmativa. Mais uma vez, todas essas 3 definições, elas serão utilizadas nessas 3 frases. Você vai recolocá-las de acordo à exigência. Ok? Vamos lá. Número 3. Indique em qual frase o uso da vírgula está incorreto, ou seja, está errado. Nós temos 4 frases, A, B, C e D. Todas essas 4 frases, elas estão pontuadas, né? Inclusive, todas as 4 fez o uso da vírgula. Agora, uma dessas 4 frases, apenas uma está incorreta, tá certo? Então, você vai identificar entre essas 4 qual a frase que está errada, incorreta no caso, tá certo? Número 4, agora é a vez de vocês. Vocês vão construir para mim, né? Vão escrever, vão criar uma frase interrogativa, uma exclamativa e uma declarativa. A declarativa pode ser negativa e pode ser afirmativa, tá? Ou seja, uma frase você vai usar o ponto de interrogação, uma outra frase você vai usar o ponto de exclamação e outra frase você vai usar o ponto final, né? Que é determinando que a frase é declarativa. Tá bom? Questão 5, para finalizar a atividade 1. Complete as frases de acordo com o desenho ao lado. Vocês têm 3 espaços e 3 desenhos. Vocês têm o enunciado, o início da frase, vocês têm um espaço em branco. Esse espaço em branco você vai preencher, né, com o nome do que está acontecendo na figura. A primeira frase, Mateus foi ao... Vocês têm o desenho indicando o que é do Marcos. Então, vocês vão escrever aonde que Mateus foi. Tá certo? A segunda frase. Hoje vamos tomar vocês têm o desenho aí, gostoso com morango, creme e chocolate. Vocês vão observar o que está na figura e vão escrever o nome dessa figura nesse espaço em branco. A terceira frase, ouço os piados dos... Tem o desenhozinho aí, piu, 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 piu. Tá certo? Então, vocês vão escrever o que está de acordo à figura. Essa é a atividade 1, tá certo? E nós vamos ver agora a atividade 2. Para a atividade 2, vocês vão fazer uso do livro didático, tá certo? Então, vamos lá. Vocês vão abrir o livro na página 16, tá? A questão 1, com base na questão 8 do livro, né, da página 16, copie e assinale as alternativas que melhor representam o humor, ou seja, o que estava transmitindo a crônica, o texto que foi trabalhado na página, tá certo? Questão 2, vocês vão copiar e responder a questão 9, tá certo? No livro didático, na página 16. Então, na página 16, você tem as questões lá, 8, 9 e assim sucessivamente,
Primeiro, vocês vão localizar a página 16. A partir daí, a gente vai trabalhar em cima disso, dos textos que estão nessa página, das atividades em si. Questão 3, né? Vocês vão passar agora para a página 17. Tá? Então, pronto. Terminou a página 16, a questão 9 da página 16, pronto. Passa a página, vamos para a próxima página, que é a página 17. Com base na questão 12, que está na página 17, que vocês vão localizar, faça o que se pede, relendo o trecho do texto. Vocês têm o trecho do texto lá no livro didático e tem também no material impresso que vocês receberam, ok? Aí vocês vão copiar de acordo com o que está pedindo na atividade e eu estarei orientando vocês, né, durante a nossa aula online. Quem tiver dúvida, quem tiver feito alguma confusão, a gente vai estar explicando passo a passo, detalhadamente, para que a gente possa resolver essas atividades, tá certo? Questão 4, tá certo? Ainda na página 17, vocês vão copiar e responder o que está na questão 13, tá? Na atividade 13 da página 17. E assim sucessivamente, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Se tiver alguma dúvida, se não tiver, se tiver alguma afirmativa, alguma coisa para vocês me falarem, eu estarei à disposição durante o período das aulas, tá ok? Um abraço e estamos aí.